Em um mundo onde o sucesso é medido por riqueza e poder, é fácil perder de vista o que realmente importa. Os antigos vikings tinham suas próprias regras de sabedoria para viver uma vida plena e honrada, muito além das batalhas e conquistas. Vamos refletir sobre o que nos torna verdadeiramente sábios e honrados, as escolhas que fazemos, o legado que deixamos e a busca por uma vida de integridade e liberdade. Regra 1. A sabedoria da moderação e cautela. No caminho para a sabedoria, a primeira lição que devemos aprender é o valor da moderação e da cautela. Muitas vezes, somos tentados a glorificar nossa própria inteligência, a pensar que nossa capacidade mental nos eleva acima dos outros. No entanto, é justamente nesse momento de arrogância que corremos o maior risco de cair. A verdadeira sabedoria não está em exibir o que sabemos, mas em vigiar constantemente nossas ações e pensamentos, mantendo uma postura atenta, sem a necessidade de ostentar conhecimento ou grandeza. A prudência é uma virtude que, quando praticada, nos protege de erros desnecessários. Assim como um viajante cauteloso que observa os arredores antes de entrar em uma nova morada, devemos entrar em qualquer situação com os olhos abertos, cautelosos e silenciosos. Aquele que se apressa em mostrar suas capacidades ou opiniões corre o risco de se expor ao perigo da imprudência. O sábio, ao contrário, sabe que o aprendizado começa com a observação cuidadosa. A moderação não é uma fraqueza, mas uma das mais poderosas formas de controle. Através dela, podemos evitar muitos dos problemas que surgem do excesso de confiança ou da fala impensada. Manter a mente calma e o comportamento contido nos dá a oportunidade de absorver as lições ao nosso redor e de fazer escolhas mais inteligentes. Aquele que ouve mais do que fala, aprende mais do que erra. Além disso, a cautela evita que nos precipitemos em julgamentos ou ações das quais possamos nos arrepender. A vida frequentemente nos coloca diante de situações em que o impulso imediato nos parece a solução mais rápida, mas são os momentos em que pausamos para refletir que revelam nossa verdadeira sabedoria. A prudência protege a mente, assim como uma armadura protege o corpo, nos permitindo agir no momento certo, com a clareza necessária. Imagine um homem que se apressa a participar de uma discussão, acreditando que sua inteligência ou experiência o coloquem em uma posição de vantagem. Ele fala sem ouvir, acreditando que seus argumentos são inquestionáveis. No entanto, sua falta de cautela o impede de perceber detalhes importantes da situação, fazendo com que cometa erros graves. Ao final, seu orgulho se transforma em humilhação, e ele aprende da maneira mais difícil que a verdadeira força da mente está no silêncio estratégico e na atenção ao ambiente. Aquele que age com moderação e cautela, por outro lado, raramente encontra esse tipo de derrota. Ele escuta, observa e só age quando está certo de que compreendeu a situação completamente. Essa pessoa será vista não apenas como sábia, mas também como confiável, pois os outros reconhecerão sua capacidade de agir de forma ponderada e precisa. Regra 2. A impermanência da vida e a busca pelo legado. Em algum momento de nossas vidas, todos seremos confrontados com uma verdade inevitável. Tudo que temos um dia desaparecerá. Nossos bens materiais, nossas amizades e até mesmo a nossa própria vida são efêmeros, sujeitos ao implacável ciclo do tempo. Riquezas se dissipam, amigos se vão, e, um dia, nós mesmos seremos levados. No entanto, há algo que nunca perece: o julgamento sobre como vivemos. Esse é o verdadeiro legado que deixamos para trás. Nietzsche certa vez afirmou que a vida deve ser encarada como uma obra de arte, onde cada decisão que tomamos e cada ação que realizamos são pinceladas em uma tela maior. O que ficará, quando todas as cores forem aplicadas e a pintura for completa, será a imagem do que fizemos com o tempo que tivemos. Nesse sentido, o que realmente importa não é quanto acumulamos ou quantas pessoas nos rodearam, mas como gastamos os nossos dias. Esse é o ponto em que a busca por um legado se torna essencial. Não falamos de deixar monumentos físicos ou grandes fortunas, mas sim de viver de tal forma que os outros se lembrem de nós com respeito e admiração. A reputação que criamos e o caráter que demonstramos ao longo de nossas vidas são o que permanecerão, mesmo quando não estivermos mais presentes para defendê-los. É fácil cair na armadilha de acreditar que riquezas e popularidade são os verdadeiros marcadores de uma vida bem-sucedida.
A sociedade nos ensina que quem acumula mais posses ou quem é mais querido pelos outros terá um lugar garantido na memória coletiva. Contudo, essas conquistas são tão passageiras quanto a própria vida. A dependência das opiniões dos outros, por sua vez, coloca nosso valor nas mãos daqueles que nos rodeiam, o que nos torna vulneráveis às suas mudanças de humor e conveniências. A única coisa que verdadeiramente permanece é como vivemos e como fomos percebidos pelos nossos atos. Uma vida dedicada à integridade, à justiça e ao respeito será lembrada muito depois de qualquer riqueza material ter sido esquecida. A pergunta, portanto, não é quanto podemos acumular, mas sim, como queremos ser lembrados. A busca por um legado de virtude, não de riqueza, é a única forma de garantir que, mesmo após nossa partida, a essência do que somos continue a viver nos corações e mentes daqueles que tocamos. Regra 3. O valor da verdade e da integridade. A vida nos oferece poucas coisas tão preciosas quanto a verdade e a integridade. Uma vez que algo é revelado como verdadeiro, não há desculpa para rejeitá-lo ou fechar os olhos. A verdade, assim como uma espada, deve ser mantida afiada e pronta, mesmo quando não está sendo usada. Da mesma forma, a mente e o espírito devem estar sempre preparados para lidar com a realidade, por mais difícil que seja. A integridade surge quando agimos de acordo com a verdade, mesmo que isso vá contra nossas conveniências ou desejos imediatos. Quem se mantém firme diante da verdade, em vez de se deixar levar por mentiras convenientes, constrói uma vida sólida, baseada em princípios inabaláveis. A verdade nunca se rende à aprovação alheia, e a integridade é a força que nos mantém nesse caminho. Considere alguém que enfrenta uma verdade difícil no trabalho ou na vida pessoal. Ele pode optar por ignorá-la, buscando uma solução mais confortável, ou pode enfrentá-la, sabendo que, a longo prazo, é a única escolha que preserva sua integridade. O segundo caminho, embora árduo, trará a paz de quem age com honra e retidão. Regra 4. A prudência ao falar e agir. A sabedoria de uma pessoa pode ser medida pela sua capacidade de falar com prudência e agir no momento certo. Falar demais muitas vezes leva a arrependimentos, enquanto o silêncio bem dosado raramente é motivo de pesar. O sábio ouve mais do que fala, observa antes de agir e aprende muito com o simples fato de ficar atento. Falar impulsivamente pode criar problemas irreversíveis. Quando você medita sobre suas palavras e ações, dá espaço para a prudência guiar suas escolhas. Uma mente calma e observadora evita conflitos desnecessários e constrói relacionamentos baseados no respeito e na confiança. Pense em uma situação social em que alguém se apressa a criticar ou a expressar uma opinião forte sem ouvir os outros. Ao final, descobre que faltaram detalhes importantes, e o erro já foi cometido. Se tivesse esperado um pouco mais, teria poupado a si mesmo e aos outros de um conflito desnecessário. Regra 5. A finitude da vida e o valor da coragem. É comum acreditarmos que, evitando os desafios ou os confrontos, conseguiremos escapar do sofrimento e prolongar nossas vidas. No entanto, a finitude da vida é algo inevitável, e nenhum homem pode fugir da velhice ou da morte. O verdadeiro covarde acredita que viverá para sempre se afastar de todo perigo, mas o tempo, implacável, acabará por alcançá-lo. A coragem, portanto, não reside em evitar o conflito, mas em enfrentá-lo quando necessário. Aqueles que encaram os desafios da vida com dignidade e bravura acumulam realizações que superam o medo e deixam um legado de honra. Melhor é enfrentar a dificuldade com coragem do que viver uma vida de constante fuga. Um homem que sempre evita conflitos no trabalho, achando que dessa forma manterá sua posição ou sua paz, pode estar apenas adiando o inevitável. Já aquele que enfrenta os problemas com coragem, mesmo com riscos, muitas vezes se destaca e ganha o respeito duradouro de seus colegas. Regra 6. O perigo da vaidade e da ambição desenfreada. A vaidade e a ambição exagerada são armadilhas que podem levar à queda. Embora o desejo de sucesso e reconhecimento seja natural, buscar alturas inatingíveis sem paciência ou base sólida muitas vezes resulta em fracasso. Há mais honra em conquistar pouco a pouco, com esforço constante e moderação, do que tentar alcançar o céu rapidamente e acabar sem nada. O sábio entende que o verdadeiro progresso é gradual e construído com cuidado. A ambição sem limites pode nos afastar do caminho da integridade e da sabedoria,
cegando-nos com ilusões de grandeza. Pense em alguém que, na ânsia de enriquecer rapidamente, arrisca tudo em um empreendimento sem planejamento. Quando o fracasso vem, ele perde tudo. Já aquele que constrói seus ganhos aos poucos, com prudência, alcança sucesso duradouro. Regra 7. A efemeridade das riquezas e o engano do ouro. Riquezas materiais podem desaparecer num piscar de olhos. O ouro, por mais que brilhe, é um amigo traiçoeiro, pois sua promessa de felicidade e segurança é frequentemente falsa. Colocar a vida em função de acumular bens leva ao abandono dos valores essenciais e à corrupção do caráter. A verdadeira riqueza não está nas posses, mas na integridade e na sabedoria que adquirimos. Quem busca apenas o ouro frequentemente descobre tarde demais que suas maiores conquistas foram efêmeras. Considere alguém que sacrifica relacionamentos, saúde e moral em busca de dinheiro. Quando finalmente alcança, percebe que está vazio por dentro, cercado por riqueza, mas carente de significado e propósito. Regra 8. A importância de viver com integridade. A integridade é o alicerce de uma vida plena e respeitável. Abandonar a honra e a retidão em troca de ganhos imediatos ou injustiça é o caminho mais rápido para a ruína moral. Viver com integridade significa agir conforme seus princípios, mesmo que isso implique em sacrifícios. É fácil ser tentado por atalhos e promessas de sucesso rápido, mas o verdadeiro sucesso é aquele construído com base na honestidade e no respeito, tanto por si mesmo quanto pelos outros. A integridade é uma bússola que nos mantém firmes, independentemente das circunstâncias externas. Alguém que, para subir na carreira, mente ou passa por cima de colegas, pode obter vitórias temporárias. No entanto, essa falta de integridade desgasta sua credibilidade. Com o tempo, o desrespeito se acumula, tornando suas conquistas vazias. Regra 9. A busca pela sabedoria constante. A sabedoria é uma virtude que deve ser buscada constantemente, independentemente de sua origem. Humildade para aprender e abertura para reconhecer o valor do conhecimento, seja qual for sua fonte, é o caminho de quem realmente deseja crescer. O verdadeiro sábio sabe que nunca sabe o suficiente e que o aprendizado é um processo contínuo. Receber conselhos, observar e estar sempre pronto para aprender, mesmo em situações inesperadas ou com pessoas de quem menos se espera, é um sinal de grandeza. A sabedoria pode vir de qualquer lugar e, onde quer que esteja, é sempre bem-vinda. Uma pessoa que pensa já saber tudo fecha as portas para novas lições. Já aquele que está sempre disposto a ouvir, mesmo de fontes improváveis, acumula conhecimento valioso e se torna mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Regra 10. O valor de viver em liberdade. Mais valiosa que o poder ou o status é a liberdade. Não há maior dignidade do que ser livre para agir de acordo com seus próprios princípios e decisões, sem estar à mercê da vontade de outros. Viver subordinado, mesmo em uma posição elevada, é um preço alto demais quando comparado à autonomia. Ter liberdade para escolher seus caminhos, mesmo que em uma posição mais humilde, oferece uma vida com sentido. A verdadeira nobreza reside em ser dono de si mesmo, ao invés de ser controlado pelos desejos ou mandos de outro, seja no trabalho, na política ou nas relações pessoais. Uma pessoa pode ter uma posição de poder, mas, se suas ações são ditadas pelos interesses de outros, ela não vive com verdadeira liberdade. Já aquele que segue seu próprio caminho, mesmo sem grandes riquezas ou prestígio, vive uma vida de autenticidade e honra. Ao longo da vida, somos constantemente desafiados a escolher entre o caminho fácil e o caminho correto, entre a vaidade e a integridade, entre o poder subordinado e a verdadeira liberdade. A sabedoria está em reconhecer a finitude da vida, aceitar que nossos bens e conquistas materiais são passageiros, e entender que o verdadeiro legado que deixamos é como vivemos e agimos. Buscar viver com honra, coragem e prudência, valorizando a verdade e a liberdade, é o que nos permite não apenas existir, mas deixar uma marca duradoura. Pois, no final, o que realmente fica é o julgamento sobre como usamos o tempo que nos foi dado.